É isso aí, eu só tenho a agradecer a vocês, a fala do Lindenberg, que fez aí brilhantemente uma resenha, todos têm elogiado, foi o primeiro a ler essa obra, eu só tenho a agradecer essa participação sua hoje, que eu tenho você como um amigo, que eu fui aí em Morada Nova, tive o prazer de conhecer sua família, tive o prazer de conhecer seu local, sua casa, enfim, você me acolheu tão bem, de forma tão humana, você realmente é um autêntico sertanejo, daqueles que sabem acolher brilhantemente as pessoas. E pode ter certeza, você pode contar com uma amiga aqui também, Lindenberg. E eu vou dar continuidade, está longo, mas eu disse ao Leonardo, olha, eu não estou preocupado com esse negócio de live ser 2 horas, ser 1 hora. Eu estou aqui para cumprir um trabalho, e esse trabalho seria apresentar essa coletânea. Ela é longa, como disse, são 24 autores. E eu tenho que começar e terminar para poder completar todos, para que não fique de fora ninguém. Essa é uma questão democrática de ser, ficar atropelando, aquela coisa, não, vai ficar longa. Nós já gravamos uma vez, deu 4 horas, e aqui vai andar para perto disso. E aqueles que desejarem assistir depois, assistem por par, enfim. Essa é a minha pessoa, esse sou eu, o bom ou ruim, esse é o Adriano Carvalho. Então, eu peço desculpa aos que estão nos assistindo, aos internautas, mas isso faz parte do ao vivo. E aí, vamos continuar. Continuando aqui o trabalho, o próximo seria o José Márcio, né? O Francisco falou, inclusive até era para ter sido Lindenberg, peço desculpa também, mas ele lembrou. E aí o José Márcio, que traz uma crônica aqui sobre Jardim, da passagem de Lampião, aqui em Jardim, é um dos textos belíssimos que tem nessa coletânea, eu sempre digo a ele. Ele também justificou sua ausência para ter que resolver algo pessoal, muitos tiveram que justificar, porque não é fácil você, como eu disse, reunir um monte de gente desse. Veja a dificuldade de nós estarmos aqui, né? Em 10 ou em 11. A maior dificuldade já, de uma forma técnica, da gente tentar conseguir fazer um trabalho de apresentação. Imagine o quanto eu e o Leonardo passamos para fazer o trabalho com essa coletânea aqui, de reunir 24 cabeças, de revisar esses textos, enfim, não é fácil. Mas todos fizeram de forma brilhante, todos fizeram um trabalho aí. E como diz o José Francisco, é um livro que nasce um clássico e vai ficar música branca, porque ele está vendendo. Eu tirei 500 exemplares, não vou tirar mais. Se tiver de fazer, farei uma próxima coletânea. Tem aí uns livros a serem reeditados e o trabalho não para. Então, aqueles que desejarem ter essa obra em mãos, o momento é agora, porque foram poucos exemplares. Você parece ser muito, 500, mas são poucos pela quantidade da demanda que está tendo em relação à oferta. Então, aproveito para dizer que aqueles que estão vendendo, o professor Pereira, Júnior Almeida também está vendendo, o Manuel Solares, o Sebo Solares e o Clemilton de Fortaleza. Essa crônica que eu posso deixar em aberto, o Lindenberg ou o Leonardo, se quiser complementar e falar alguma coisa. Lindenberg, quer complementar sobre o texto do... Eu só quero dizer que o Márcio, como eu já disse na resenha que eu fiz, ele conseguiu arrancar uma verdadeira botija histórica, porque ele conseguiu as informações de uma pessoa que esteve muito próximo dos acontecimentos. E esses relatos são muito importantes, são muito fortes. Evidentemente que o historiador, quem escreve sobre isso, tem que fazer as suas diferenças, né? Tem que separar o joio do trigo, mas a originalidade da fonte e a importância da fonte faz com que o artigo do Márcio
seja muito importante para a história, para a literatura do cangaço. Pode seguir. Muito bom, muito bom. Então, seguindo, agora a gente tem o texto do Julierme. O Julierme que traz aí um texto brilhante sobre Antônio Silvino, e ele também traz uma crônica. O Julierme justificou sua ausência aqui também nesse momento, mas é importante lembrar o seu trabalho, agradecer pelo empenho, pela divulgação que ele fez dessa obra e que ele vem fazendo também. O professor Julierme, lá de Campina Grande, que vem fazendo aí um trabalho sobre Antônio Silvino. Nós estamos aí na expectativa desse trabalho, desse livro, que hora ele vem aí elaborando, e ele também vai ser um representante do Cariri Cangaço, lá da Borborema, em Campina Grande. Então, professor Julierme, a você eu só tenho a agradecer, mandar um forte abraço, e de outras oportunidades você terá para poder estar aqui explanando esse trabalho. E eu deixo a palavra aberta àqueles que desejarem fazer algum comentário em relação ao texto do Julierme. Mas aí, de antemão, eu aproveito para enfatizar o texto do Julierme, e aqueles que desejarem saber mais sobre Antônio Silvino. É uma crônica muito boa e um episódio que realmente aconteceu com um coronel da região. E o Julierme traz nas entrelinhas esse episódio sangrento desse tão bárbaro cangaceiro que foi Antônio Silvino, mais conhecido como Rifle de Ouro. E dando sequência, aí vem o Leonardo Ferraz Gominho. No caso, a sequência é para ser o Júnior Almeida. Né? O Júnior Almeida, a fala seria dele, ele que fala sobre o cangaceiro André Tripa. Né? André Tripa. E aí o Júnior, a gente está na espera, ver se ele retorna. Se não der certo, não retornar, fica aí meus agradecimentos ao Júnior. Eu sempre tenho conversado constantemente com ele. Júnior também está muito empenhado na divulgação desse trabalho, e o texto dele traz aí um resgate de um cangaceiro pouco conhecido naquela região do Agreste Pernambucano. Então, brilhantemente, ele traz, nas entrelinhas, como diz, um texto sobre André. Ele traz um pouco do cangaceiro, das coisas que foram feitas por ele, até culminar na sua morte, nos feitos que se fez. Um cangaceiro também na mesma época, lá do início do século, antes de Lampião. E eu deixo aberto aí também, se alguém quiser fazer algum comentário sobre o texto do Júnior Almeida, fica à vontade, qualquer um, o Leonardo ou o Lindenberg, faria alguma complementação sobre o texto do Júnior Almeida. Eu acho que o Júnior já estava praticamente concluindo a explanação sobre o trabalho dele. Talvez ele não tenha voltado justamente porque já tinha transmitido a mensagem que ele gostaria de transmitir. E me parece que foi isso. Bom, posso começar a minha parte? Pode começar. Então, você que dá a sequência do trabalho, pode ficar à vontade. Bom, o texto que eu trago nessa antologia, A Hecatombe de Jatobá de Tacaratu, é um texto praticamente inédito na historiografia do cangaço, ou mesmo do coronalismo. Não é totalmente inédito, porque o escritor Ulisses Lins de Albuquerque já tinha tocado levemente nessa questão ocorrida na antiga Petrolândia. À época tinha o nome de Jatobá e fazia parte do município de Tacaratu. No texto de Ulisses Lins de Albuquerque, onde eu tive o primeiro contato com aquele fato, o Ulisses Lins dizia que nessa hecatombe morreu uma quantidade bastante grande de pessoas, mais de 10 pessoas, e o ataque final, onde decorreu a hecatombe, o ataque final teria sido informado com antecedência ao
ao tenente-coronel Francisco Cavalcante de Albuquerque dia e hora onde ocorreria o ataque. E isso, nas minhas pesquisas posteriores, eu cheguei à conclusão de que não era um fato real. Não houve realmente um aviso de quando seria o desfecho daquele caso. Se houve, não foi cumprido. O que se deu foi num momento diferente. Vale lembrar que esse fato teve a participação de um cangaceiro chamado Cipriano de Queiroz e era um cangaceiro daquela fase anterior à fase de Lampião, a fase mesmo de Antônio Silvino. O fato ocorreu na década de 1880, naquela região de Itacaratu e Jatobá. No artigo, eu faço questão de trazer os antecedentes, fatos que ocorreram que foram avolumando as rixas contra o tenente-coronel Francisco Cavalcante, que era a liderança maior do Partido Conservador naquela fase quase que no final do Império. Começa, então, mostrando um dos primeiros problemas ocorridos com o tenente Francisco Cavalcante, justamente com um irmão de uma bisavó minha. Uma ocasião de uma eleição em que o barão de Vila Bela pediu para esse meu parente acompanhar e representar o Partido Liberal. Nessa eleição, houve, então, um certo entrevero entre o Francisco Cavalcante e o meu tio bisavô, e lá ficou um resquício, que terminou posteriormente com a prisão de uma pessoa que teria ido a Itacaratu em busca de remédio para o meu tio bisavô, e esse portador foi preso pelo tenente-coronel Cavalcante e foi embarcado, inclusive foi para Fernando de Noronha. Com isso aí, o meu tio bisavô veio a falecer por falta de remédio. Posteriormente, outra confusão com uma pessoa do município de Floresta, Livino Martins, por problema de um escravo, de um irmão do Livino, que, por interferência do tenente-coronel Francisco Cavalcante, ele foi levado para Piranhas e houve um desentendimento entre o Livino e o Francisco Cavalcante, bem detalhado nesse artigo, e que ficou a rixa pendente. Posteriormente, houve um entrevero também do tenente-coronel Francisco Cavalcante com o coronel Joaquim Barbosa de Souza Ferraz, que morava em Itacaratu. Desse desentendimento resultou num grupo de pessoas familiares do tenente-coronel Joaquim Barbosa de Souza Ferraz, com pessoas vindas de Floresta, da região do Riacho Navio, e perseguiram o tenente-coronel Francisco Cavalcante, até que este veio a fugir e se refugiar em Mata Grande. Ficou a rixa. Posteriormente, num processo eleitoral,
houve uma desavença entre o tenente-coronel e o capitão Inácio Gomes de Sá, o capitão Inacinho, que chegou a ser esbofeteado em plena rua de Jatobá, antiga Petrolândia. Bom, aí começam as tratativas para assassinar o tenente-coronel Francisco Cavalcante. Motivos haviam vários. O último, este relacionado ao esbofeteamento do capitão Inacinho. O fato é que, um certo dia, no ano de 1886, um grupo capitaneado pelo capitão Inacinho e sob o comando do cangaceiro Cipriano de Queiroz, invadiram a casa do tenente-coronel no povoado de Jatobá e assassinaram não só o tenente-coronel, como 2 ou 3 filhos dele. A filha saiu ferida e morreu, nessa ocasião, o cangaceiro Cipriano de Queiroz e diversos outros componentes do grupo que procedeu ao ataque. Finalizou a confusão com a fuga do capitão Inacinho e de outros membros do seu grupo que foram se refugiar próximo à Cachoeira de Taparica, e aí, atacados pela força, foram mortos, e o capitão Inacinho jogou-se nas águas do Rio São Francisco, na Cachoeira de Taparica, e chegou a ser localizado o seu corpo lá mais abaixo, já em estado de putrefação. Morreram, nessa ocasião, 13 pessoas. E, num artigo de 20 páginas, eu conto toda essa história nos seus mínimos detalhes. Como diz o Wittenberg na sua resenha, eu conto o que ocorreu dentro da casa do tenente-coronel Cavalcante e fora da casa. É isso aí, em resumo. Muito bom, Leonardo. Eu só tenho a agradecer você que colocou aí as 2 mãos nessa obra. Como eu sempre digo, ela é mais sua do que minha. Eu organizei, tive esse trabalho aí de reunir, convidar essas pessoas, mas você foi o grande revisor desse trabalho. Não só do seu, mas como de todos. E eu tenho que sempre estar eternamente grato, não só eu, como muitos aqui, publicamente, e agradecer pelo seu trabalho, como tão bem falou Gilmar Teixeira. Inclusive, já quer que você revise, né, Gilmar, o próximo trabalho dele aí. Então, eu deixo a palavra aberta aos demais companheiros para falar algo em relação ao trabalho do Leonardo, que eu sou suspeito a falar, porque já tenho conversado tanto. Esse trabalho a gente quer ir à Petrolândia apresentar, porque esse trabalho pertence àquela região de Tacaratu, aquela região de lá. É um episódio pouco conhecido. Em menos de 24 horas foram dizimadas mais de 13 pessoas, e o Leonardo traz à tona algo inédito, algo ineditismo nesse trabalho que o Leonardo apresenta, e é isso aí. Eu só tenho a agradecer, Leonardo, e a gente vai, com fé em Deus, estar em Petrolândia, realizando aí esse trabalho de apresentar aquela região, principalmente que pertence a eles. Então, eu deixo aberto aí a fala com o Lindenberg, com o Gilmar, com o Denis e com o João. O João também vai falar um pouco já sobre o prefácio dele. Ele tem que os outros entrarem, eu pedi aí que ele saísse, mas ele gentilmente agora voltou. Então, João, obrigado, e me desculpe ter pedido, porque a plataforma só pegava 10, estava 11, tentando entrar, e no fim deu no que deu. Então, eu deixo a fala aí com vocês e depois eu passo para o João, até chegar na minha parte. Eu queria só acrescentar que, na verdade, é um intrincado realmente de confusão, né?
essa hecatombe, pelo menos antes da hecatombe propriamente dita. Mas o interessante é que o Leonardo Gomes, nesse artigo, ele vai além da hecatombe, uma vez que ele cita todas as pessoas que foram objeto de inquérito policial, de investigação, todas as pessoas envolvidas. Então, eu acho muito interessante quando o escritor ele vai além do fato em si, porque traz informações adicionais. É o que o Leonardo Gomes fez nesse trabalho, citando todas as pessoas que passaram a responder, inquérito policial e etc. Inclusive, Edeberg, eu ressalto que, a princípio, o coronel Joaquim Barbosa de Souza Ferraz era apontado como um dos que contribuíram, digamos assim, para a morte do tenente-coronel, mas, ao final, ele não foi indiciado, ele ficou fora. Sabe-se lá por quê. Pronto. Se ninguém mais falar, eu falo. Aí, João, se quiser falar também, a palavra está aberta, né? Pois é, deixa. É aquela coisa, Euclides da Cunha, ele divide o trabalho dele, os sertões, em 3 elementos, né? Que é o homem, a terra e o meio. Né? A gente tem trabalho sobre o homem do Pajeú, inclusive de um parente do Leonardo, né? O doutor Álvaro Ferraz. Ele traz ali análises antropomórficas do homem do Pajeú. Existem análises sociológicas sobre o homem do Pajeú, sobre a geografia, mas sobre o meio realmente, né, a história pregressa do Pajeú, nós temos essa carência, porque é mister que essa região do Pajeú, se ela não foi a maior produtora de cangaceiro, ela foi pelo menos a maior produtora de líderes de bando, né? Porque aqui a gente teve Antônio Silvino, Senhor Pereira, Luiz Padre, Lampião, enfim, o negócio era realmente feio, né? E eu desconheço outro escritor que goste tanto de questão quanto o Leonardo, né? Porque ele vai no meio realmente, né? Porque ele tem trabalhos, né? Como esse trabalho da Hecatombe de Jatobá do Tacaratu, é um trabalho inédito, e ele tem diversos outros trabalhos nesse mesmo sentido, né, que buscam contextualizar o ethos realmente da gênese do cangaço aqui na região. A rebelião de Serra Negra, por exemplo, os sediosos de Exu, que ele já fala, a tomada de Flores, essa de Tacaratu, a de Triunfo, enfim, aqui também teve a questão do Sabiucá, também famosíssima, né? Através dele ficou famosa. Então, assim, a gênese do meio contextualiza-se através desses textos de questões, de hecatombes, de tragédias que formaram o homem sertanejo aqui dessa região, né? A gente vê que o banditismo aqui, ele não surgiu de uma hora para outra, ele foi construído realmente, né? Já desde a colonização, também com a mistura de diversos povos aqui, e com essas questões que iam arrebanhando jagunços, cada um ia, a política também da região, que é um pouco parecido com o que está acontecendo hoje, mas enfim, então é muito importante esses trabalhos de Leonardo, e eu convido o telespectador a conhecer os outros, né, esses outros que citei, principalmente a Rebelião de Serra Negra, né, que é o que eu considero ser a opus magnum dele. E é isso aí o que eu tenho para falar. Ô Denis, eu já tenho outro artigo preparado
Vamos ver por onde sai Basílio Quidute de Souza Ferraz. O Coronel do Punhal de Três Quinas. Isso. Já está pronto. Vamos ver onde é que sai. Vamos aguardar. Adriano, oportunidade. Ei, meu amigo. Pois é. Eu quero aqui, Adriano, Aí fazer complica a minha vida. Essa aí deixa para sair. Gilmar vai preparar a próxima aí, né, Gilmar? Estou sim. Eu quero fazer uma sugestão, Adriano. Oi. É o seguinte, você fazer uma cartilha do que o Lindbergh escreveu sobre todos os artigos do livro. Isso é um livro, rapaz. Se você fazer você que é produtor, fazendo essa cartilha, e cada livro que você vender, você colocar uma cartilha junto, você vai vender milhares desses livros. Você sabia disso? Foi a análise mais bem feita que eu já li até hoje sobre o livro, foi a de Lindbergh. Então, aproveite, meus parabéns. E eu fico aqui pensando, você já pensou, você sendo comentarista de futebol da Rede Globo, os comentários que nós teríamos de alto nível? E meus parabéns. É muita bondade do Gilmar Teixeira, viu? É muita bondade do Gilmar Teixeira. Viu, Júnior? Júnior Adriano. Pronto. Agora eu vou deixar o João. João, falar você aí, dar seguimento nos demais. Você que fez o prefácio. Acredito que você ouviu alguma fala aqui dos demais logo no início. Boa noite, João. E pode João, você me parece que chegou um pouco atrasado. Cheguei atrasado, eu estava no sítio. Pois é. Aí eu disse acompanhar a live. Pode falar. Eu disse no começo que você não fez simplesmente um prefácio. Você fez um capítulo magistral dessa antologia. Viu? Fico feliz. Fico feliz com o elogio. Valeu. Eu cheguei atrasado. Obrigado, meu caro amigo. Eu cheguei atrasado, mas eu estava acompanhando pelo YouTube. Né? É tanto que quando saí da sala, em virtude do congestionamento, eu continuei acompanhando. E me surpreendi, porque eu nunca vi Denis falando tanto, né? Denis, que sempre é retraído, hoje ele está expansivo. Mas falando um pouco sobre o prefácio, quando o Adriano me convida para fazer o prefácio, até para escrever um artigo, mas o tempo estava pouco, porque eu tenho uma carga de trabalho muito grande, eu pensei em fazer um prefácio, eu fazia algo meio poético literário, até porque eu sou professor de língua portuguesa e literatura. E aí, nessa fase recente, eu tive um privilégio de conhecer mais de perto a literatura do cangaço, não a literatura clássica que a gente vê no currículo escolar, né? Que apresenta os autores, mas parece que aquilo é um tanto superficial. A gente não tem a consciência dentro do universo da literatura, dos nossos acadêmicos, daquilo que aconteceu, que de fato está verificado. Aquilo que aconteceu na porta de casa, com cada um de nós, com nossas famílias, com nossos parentes, com parentes de nossos amigos, que é o cangaço. Então, há essa surpresa. E essa surpresa ela é uma consolidação da primeira leitura que eu tive ao ler Canudos. Como o Denis falou sobre Canudos, como o João, que não está mais presente, falou sobre Canudos, a gente sabe que a apresentação dos sertões, daquilo que não é litoral, daquela terra inóspita, pouco conhecida, pouco povoada, pouco interessada ao governo, que são os sertões, vai se dar com a publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha, pós-guerra de Canudos. Então, esse susto que o Brasil tem ao se deparar com o Brasil, que não é oficial, que é o Brasil dessas terras povoadas por jagunços, cangaceiros, índios, negros fujões, mestiços, vai ser um choque cultural para o país. E talvez para nós, leitores, quando nos passamos a ler a literatura do cangaço, perceber que aquilo que aconteceu bem aqui junto da gente, com os nossos amigos, familiares, para nós isso também é uma surpresa. Eu creio hoje que existe ainda
né? Porque eu sou formado em letras pela URCA e tenho uma formação muito rigorosa em cima da literatura clássica, em cima dos grandes escritores, mas eu creio que há uma carência grande de colocar isso no currículo para que nós possamos ter mais contato com aquilo que de fato é a nossa história, certo? Porque muito disso que a gente debateu hoje, está debatendo aqui, ainda está muito restrito a poucos círculos sociais, a poucas pessoas, né? A um ocultamento oficial, porque o currículo escolar da faculdade impõe uma literatura, impõe uma teoria que muitas vezes privilegia o clássico, privilegia os grandes cânones da literatura e esquece muitas coisas pontuais que, de fato, talvez nos interessem mais que a nossa história. Por isso que eu faço um prefácio em que eu falo sobre Canudos, eu falo sobre o negro, eu falo sobre o índio, povos indígenas, eu lembro do Conselheiro, eu lembro do Beato Zé Lourenço, eu lembro do Padre Inciso, e vou lembrando do Romance de 30, que inclusive no modernismo vai observar, depois da denúncia euclidiana desses sertões esquecidos, o Romance de 30, que é o melhor romance brasileiro, né, produzido por Raquel de Queiroz, né? E só para citar uma cearense aqui, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, esse romance de 30, ele traz a alma do Brasil, porque após a denúncia euclidiana, a gente percebe que isso aqui que somos nós é o que realmente interessa para um Brasil real, né? O Brasil real, e não só o Brasil oficial das capitais do litoral, em que havia o governo, a ligação com a Europa, a importação dos costumes da moda europeia francesa, as famílias nobres que estudavam na Europa, as filhas das famílias nobres que estudavam francês, que tocavam piano, e todo o Nordeste, o sertão esquecido, né? Então, é nessa pegada do prefácio que traz de forma literária essa percepção que eu particularmente tenho em relação ao tema, porque é um tema que de fato me toca muito e que o professor Adriano conseguiu me trazer, porque eu tinha muito apreço pela literatura brasileira, universal, pelos estrangeiros, e conhecia pouco disto que nós estamos hoje debatendo e que eu passei a me interessar muito e que hoje eu não consigo mais deixar de lado um livro sobre cangaço, sobre Padre Cícero, sobre o Nordeste. Então isso para mim foi um aprendizado. Fico feliz pela oportunidade do Adriano em me colocar como fazer o prefácio do livro, até de outros livros também. Então, esse é meu contributo e eu fico feliz de participar com vocês todos. Tanta gente aqui que conhece, que já está há tempo no cangaço, que conhece cada recanto da alma sertaneja e que com vocês eu estou aprendendo muito. E graças a Deus tem dado certo. Obrigado, minha gente. Obrigado a você, João. Se alguém quiser fazer alguma colocação, está à vontade aí. Adriano, Oi. chegou minha hora. Amanhã acordo cedinho, eu vou deixar vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Leonardo. Eu estou já concluindo e é um prazer tê-lo aqui. Eu também vou acordar cedo, campanha. Mas com Deus vai dar tudo certo aqui. Vamos concluindo. Forte abraço, Leonardo. Pronto, aí dando seguimento aqui, o próximo seria o Luiz Bento. O Luiz Bento traz aqui um texto sobre Jati, a passagem de Lampião a Jati, também uma crônica. O Luiz aí, que é um pesquisador aqui próximo de Jardim, Jati, que já um dia pertenceu a Jardim pelo nome de Macapá, traz esse texto também, uma crônica belíssima, onde ele traz o depoimento de uma depoente, que até então faleceu recentemente, agora ano passado, por 105 anos. Né? Então, o Luiz Bento traz essa riqueza desse trabalho, desse texto, onde ele vai falar sobre a passagem de Lampião em Jati. O Luiz Rubio seria o próximo depois do Luiz. O Luiz já falou, teve que falar e se ausentar. E depois viria o Ricardo Belial. O Ricardo Belial também, por uma questão técnica, ele não pôde participar, inclusive ele se justificou. E o texto dele, um texto muito bacana, onde ele extrai do livro dele, Memórias Sangradas, que é um texto sobre o Coronel Nunes, e ele traz também essa crônica, essa narrativa muito bacana, que é o qual eu vou deixar o Lindenberg
falar depois de todos esses três aí, que ele fez a resenha, ele vai explanar um pouco, e depois viria o Wilson Tapsar, que traz o penúltimo texto dessa coletânea, que ele vai falar sobre o tio dele, aliás, o avô dele, e também sobre como é que é o Arlindo Rocha. Então, e também sobre o cangaceiro Oliveira. Então, ele traz um enredo, uma crônica muito interessante, o texto de Wilson, que é inédito também, no ineditismo, não tanto no que ele fala, mas no que ele faz. Que essa coletânea, ela traz aí vários escritores, a primeira vez que traz um texto a uma obra literária. Então, vejam como é longo, nós estamos aí a 3 horas e 40 minutos de live, começamos às 19 horas, já são 22 horas e 47, ao qual eu quero agradecer pelo ato heróico de cada um aí permanecer até agora. Eu estou vendo Gilmar ali já cambaleando de sono. Mas é isso aí, o trabalho, esse trabalho, você vê o quanto é árduo a gente tentar falar de cada um aqui, imagine para compor um grupo desse na Hindenburg. Então, eu estava até conversando antes com o Bruno Iacubo, disse, Bruno, eu não sei se eu conseguiria reunir novamente um grupo desse com 24 autores numa coletânea, um negócio desse é louco, por isso que é único, é inédito, e não é fácil, porque são 24 cabeças a lidar, 24 textos a se revisar, enfim, você está lidando aí com uma gama de pesquisadores enorme, mesmo aqueles nós que somos iniciantes, né, Denis, que estão engateando e aprendendo com os mais velhos, os mais experientes, mas fica aqui também para aqueles que estão nos ouvindo até agora, que eu acredito que tem pessoas que estão aqui desde o início assistindo e acham essa live longa. Mas, assim como a live, quando o Hindenburg fez a resenha dele, ele disse, está longa, disse, está ótimo. Está ótima, porque se ninguém não lê uma resenha dessa, não lê um livro. Né? Eu quero uma live mesmo cansativa, porque aqui a gente não está atrás de like, não está atrás de curtição de ninguém, não. A gente está fazendo um trabalho, explanando, deixando um arquivo vivo, longo, para aqueles que desejarem, aos poucos, ir assistindo cada um. Então, a intenção aqui não é essa, é mostrar um trabalho, falar de coisas pertinentes à história, a nossa história. Então, uma live que está longa, nós falamos muitas coisas, até chegar, então, no meu texto, que é um texto que vai falar sobre o trabalho do jurista Crisólogo Chaves de Guzmão, que é um livro que está aí no Prelo, está aí o primo Denis, que está fazendo o prefácio desse livro. É um livro de 1914, onde ele faz uma pesquisa, uma tese, já em 1913 ele se usa de atributos jurídicos, também científicos, para provar que o banditismo era um mal que assolava aquela região, num contexto altamente científico. Ele traz essa abordagem de forma que, tenho certeza que o Denis vai complementar e vai dizer também, afetou a mim hoje. Então, em 2023, o texto do Guzmão serve para mim como base hoje, porque parece que ele estava profetizando, parece que ele estava imaginando como seria hoje essa sociedade que nós temos hoje, onde as leis são fracas para as práticas de criminalidade. Vemos aí constantemente na internet crimes bárbaros, muitos deles o cara chegar a matar 7 pessoas e crianças no meio, e a gente assistir isso pelas câmeras como se fosse algo normal, e a sociedade não se afeta com isso. Então, a gente vive tempos difíceis, onde poderia, na modernidade que temos, ter leis mais rígidas, ter uma aplicação das mesmas, de forma que as pessoas tivessem que cumprir com aquilo, com os delitos que cometessem. Então, o Guzmão, ele traz isso no seu trabalho, que é o denominado Banditismo e Associações para Delinquir, que é um livro de 1913. Então, eu trago uma resenha, o meu texto é uma resenha sobre este trabalho do Guzmão, que aí eu faço uma análise crítica da importância desse trabalho, e eu coloco aqui, por último, esse texto, está aqui, ó, coloco no livro, está aqui a foto desse grande jurista,
lá no Rio de Janeiro, que teve um filho, um grande desembargador, foi desembargador no Rio de Janeiro por vários anos, foi também um dos grandes juristas que esse Brasil teve. E o Guzmão é autor de outras obras também, como dos crimes sexuais, direito penal militar. Então, é um trabalho de um jurista, de um advogado, que está aí perdido com o tempo, sem ser usado. Então, eu trago à tona isso nesse texto, essa resenha literária do trabalho do Guzmão, como uma prévia de hora do que vem à frente, que é o seu livro, ao qual eu pretendo reeditar. Ele já está todo digitado, ele já está aí com ficha catalográfica, com capa, com tudo, só aguardando o prefácio do Denis, que teve que estudar. Veja que interessante, o Denis começou a ler o livro e teve que se estender, teve que estudar e descobrir coisas e mais coisas, e muitas vezes passamos horas aqui debatendo, até altas horas da noite, debatendo sobre esse trabalho do Crisólogo Chaves do Guzmão. Então, eu vou deixar a fala com vocês, Lindenberg poder falar alguma coisa do texto de Luiz Bento, o texto de Vils, da Psar, que também se justificou, mandou um áudio. Infelizmente, ele perdeu um parente, não pôde participar. Como todos os outros que não puderam estar hoje aqui, eu agradeço imensamente pela contribuição, pelo trabalho. E a todos que estiveram aqui, eu agradeço também por estar aqui até agora. E aí fica com vocês, meus amigos. A palavra é toda de vocês. Ô, Edenberg, deixa eu complementar logo as palavras de Adriano, né, que tá quente. Mas deixa eu só dizer aqui uma coisa antes, viu? Eu pensava, rapaz, que o Denis Carvalho, ele entendia só de faca e de punhais, mas ele me trouxe aqui uma imagem totalmente diferente, viu? Já era muita coisa, porque realmente ele era um grande conhecedor nessas questões, mas agora ele mostrou um conhecimento muito mais amplo do que o que eu imaginava. É por isso que é importante os contatos, né, que a gente passa a conhecer as pessoas de forma mais concreta, né, mais completa. Mas vamos em frente. Edenberg, não, como diz meu pai, não gaste vela com defunto ruim. Eu vou complementar logo a de Adriano, que ele já falou da parte dele, né? Eu acredito que ele não vai mais falar do texto dele, que vai ser o último, que ele já falou, né? Fala sobre a tese realmente do Crisólito Guzmão, que Adriano não falou, aí falou da obra, mas não falou do tema realmente da tese, né? O tema da tese, o que ele defende é a criação, né, a tipificação do crime de associações para delinquir. Né? Nesse código, o Código Penal vigente à época do auge do cangaço, ele não abarcava o crime que para associações para delinquir, né? Então, eu vejo hoje uma moda de julgamentos, né, em faculdades de direito. A gente vê, vai ter um julgamento do Corisco, julgamento de Lampião, e aí eles imputam o crime de quadrilha ou bando, né, de bando, que é o rural para Lampião. E aí a gente tem que saber a questão, né, do princípio da legalidade, da anterioridade da lei penal, que em 1938, quando Lampião foi morto, não existia o crime de quadrilha ou bando, né, que esse crime ele só foi inserido, né, ele só foi materializado e formalizado em 1940 e só entrou em vigência em 1942. Porque antes, né, o crime de quadrilha ou bando, né, hoje a gente já vê o crime de associação criminosa, né, mudou, ele não é um crime concreto, né, o objeto dele não é concreto, o objeto é abstrato, né, e o bem jurídico protegido é a paz pública. Né, o Crisólito tem uma parte que ele fala que a sociedade, né, a população ficava temerosa quando sabia que existia um bando de cangaceiros
ali perto, mas qual crime que eles cometiam? Nenhum, né? A população ficava ali em pânico, mas enquanto o bando de cangaceiro não executasse um crime em concreto, nada poderia ser feito, né? E isso deixou de ser verdade após a inserção desse crime no Código Penal de 1940, porque o simples fato de eles estarem ali associados para cometer crimes, ali já estavam cometendo um crime, né? Já estava consumado o crime de associação para delinquir, na época, né, de quadrilha ou bando. Então é isso que o Crisólogo defende, né? E nessa defesa dele, ele utiliza os exemplos de Antônio Silvino, de cangaceiros anteriores a Lampião, né? Porque o trabalho dele foi de 1913. Então ele começa a contextualizar inclusive é muito interessante que ele fala do Padre Cícero, né, em 1913. Aí, agora, só que ele fala de uma forma bem velada, é muito interessante. Ele fala, está falando ali de associações para delinquir, e fala, igualmente está acontecendo no Juazeiro, e fala, e dá a entender que promete uma tragédia o que está acontecendo ali no Juazeiro, né? E, de fato, em 1914 aconteceu o que aconteceu, né? A sedição. E ele fala disso, ele sem citar, ele fala o que está acontecendo no Juazeiro ao redor de um certo caudilho sacerdote, né? Ele não fala o nome, mas é aquela coisa, não deu nome ao boi, mas falou, né? Então ele é muito interessante esse trabalho. Além de ele falar da necessidade de se tipificar a simples associação, né, que está ali causando temor à sociedade, ele contextualiza com diversos fatos que aconteciam aqui no Nordeste e que estavam acontecendo, como é o fato que acontecia no Juazeiro ali, na pré-rebelião lá de 1914. E a gente está aqui fazendo pesquisas, eu li esse livro, e esse livro me despertou uma curiosidade imensa, né? Porque eu também sou advogado, exerço advocacia, não mexo só com história, não. História é um hobby. E aí ela me despertou essa curiosidade para pesquisar mais sobre a história do crime realmente de quadrilha ou bando e de associações para delinquir, né? E a gente vê que eles tentaram muito no Império imputar uma tipificação a esse crime, mas a gente sabe que os chefes das associações criminosas eram os próprios políticos que estavam ali no Rio de Janeiro fazendo essa legislação, né? Então, eles sabiam que se tipificassem esse crime, eles automaticamente estariam se inserindo como mandantes, como quadrilheiros, né? Isso aí. Então, isso aí foi se arrastando até o governo Vargas, realmente, que entrou com aquela contra-revolta, né? Porque o Vargas, ele deu aquele golpe e agiu logo de pronto para evitar qualquer tipo de contragolpe. Por isso que houve, eu mexo com esse, como o Hildenberg falou, que eu gosto realmente, meu foco no assunto de armas, né? E a gente vê que o primeiro movimento desarmamentista que houve no Brasil foi em 1930, não foi um movimento legal, material, né? Mas houve um movimento ali por baixo dos panos realmente para desarmar os coronéis, principalmente ali da região de São Paulo e Minas Gerais, no intuito de enfraquecer o poder deles para manter Getúlio no poder. E outra forma que Getúlio encontrou
aliás, outras formas que Getúlio encontrou de evitar essa contra-revolta, foi desarticulando os coronéis realmente, até com o próprio cangaço, realmente, ele teve ali o cuidado de criar mecanismos para desarticular o cangaço, que de qualquer forma era um braço do coronelismo, e também de criar de tipificar as associações criminosas, né? E aí ele foi mais um mecanismo que ele encontrou de tirar poder dos coronéis da época. E é isso aí, meu primo Adriano. Interessante. Muito bom. Daí eu deixo em aberto agora com o Gilmar e o Lindenberg. Se quiser falar alguma coisa dos textos citados aqui, fazer as conclusões finais. Pronto. E, graças a Deus, vamos encerrar nosso trabalho, que é o qual eu parabenizo vocês por ficarem até agora, 4 horas aí de live, e de muita conversa, e cansativo, mas vale a pena, porque esse arquivo fica aqui para a posteridade, e esse trabalho aqui fica para que outros possam assistir. Aos telespectadores, eu também agradeço a participação de todos até agora, e aqueles que irão assistir também, e aproveito mais uma vez para me desculpar de qualquer coisa que eu tenha falado aqui. E, enfim, eu só tenho a agradecer. Espero que o trabalho tenha sido concluído e o livro está aí à disposição, enquanto ainda tem, né? A todos que o buscarem, porque está acabando. Pronto, só para não passar em branco, professor Adriano, sobre o trabalho do Luiz Bento, eu queria destacar duas questões que é historicamente muito importante, né? A primeira é porque foi nessa ocasião, dessa passagem de Lampião por Jati, que ele recebeu uma carta do senhor Pereira, convidando para que ele deixasse o cangaço e fosse tentar a vida de forma diferente, longe aqui do Nordeste e longe do cangaço, né? Inclusive, essa carta foi entregue por Neco Cunha, né? O Manuel Cunha Moura, conhecido por Neco Cunha. E outro fato que eu achei bastante interessante, até inusitado, que o autor relata, é a visão que ele teve de Lampião se tratando com as volantes, com os policiais, se abraçando, conversando, trocando ideias, como se fossem companheiros de algumas lutas, né? Que isso, evidentemente, foi proporcionado pela tentativa ou pelo ingresso dele no batalhão patriótico, né? Então, isso é realmente uma cena bastante inusitada. De repente, Lampião, que matava Deus e o mundo, Pedro, Raimundo, Chico e Osmundo, de repente está ali se congratulando com os policiais que deveriam, no caso, estar procurando ele, estar perseguindo, estar prendendo, estar lutando contra o Lampião. Então, isso é interessante. Essas duas questões que eu queria destacar, certo? Tá ok, tranquilo. Então, vocês desejarem fazer suas considerações finais, fiquem à vontade. Gilmar, mil gratidões, meu amigo. Eu espero lhe ver lá em Princesa, viu? E eu quero saber, abre o som aí, eu quero saber desse negócio de perna de porco aí de Luiz Rubem depois. Pode abrir o som, pô. Abra aí o seu áudio, que está fechado. Pronto. Veja aí. Tranquilo? Tranquilo. Voltou? Voltou. Então, agradecer, Adriano. E aqui até o final, em respeito à live, que afinal de contas você nos convidou, a gente tem que ficar até o final, realmente. E fica aqui o meu abraço a Denis, a Indieberg, figuras que têm um maior prazer em ser amigo. Indieberg ainda não conheço pessoalmente, mas quero ter esse prazer de conversar, de compartilhar, não só de pesquisa, mas de compartilhar a minha amizade com você, Indieberg. Passei a ser um grande admirador seu. O Denis não precisa nem dizer que eu já tenho uma amizade muito forte. Adriano, corajoso. Meus parabéns, viu, Adriano, por essa empreitada difícil. E aqui sempre à disposição para novos trabalhos,
para compartilhar pesquisas e também à disposição de todos que quiserem ter alguma dúvida em respeito ao meu artigo, a quem comprou o livro. Eu estou sempre aqui à disposição para conversar, debater e fazer uma análise mais preciosa daquilo que eu escrevi. Tá ok? Agradeço em participar dessa coletânea, agradeço da amizade de todos vocês e me coloco, como sempre, à disposição de todos. Um abraço. Também quero aqui aproveitar o momento para também agradecer muito o Adriano pelo convite da gente escrever esse artigo. Eu acho que a gente que gosta de escrever ou que escreve por algum motivo, Adriano, a gente tem que procurar sempre trazer alguma coisa nova, alguma coisa nova, mas sempre verdadeira, pelo menos verdadeira no nosso ponto de vista, mas que esse ponto de vista seja defendido de forma fundamentada. Essa é a nossa contribuição, e nesse caso eu tenho uma certa empatia com o professor Adriano, porque a gente não escreve para agora, nós não escrevemos para os nossos filhos, normalmente, nós não escrevemos para os nossos conterrâneos, para os nossos contemporâneos. A nossa escrita, se é que algum dia ela vai ser reconhecida, vai ser daqui a algumas décadas. Então é importante que a gente traga essa inovação, que a gente traga o que a gente sinta para a escrita. Não adianta, por exemplo, a gente estar só conversando aqui, porque essa live aqui, de repente ela sai, mas se a gente deixa através da escrita, ela se eterniza. Então, eu acho que nós, enquanto eu não me considero um historiador, não me considero um escritor, me considero alguém que gosta de ler e que gosta de escrever, mas que eu sempre procuro trazer alguma coisa nova. Então, eu quero muito agradecer o Adriano, porque ele deu essa força para a gente escrever, para a gente estar, de certa forma, sendo visto, sendo lido, e também ao Leonardo, que não está mais aqui, mas que fez a revisão, e dizer que a gente está sempre à disposição. E reforçar e oficializar, Adriano, o meu convite para você prefaciar alguma coisa que a gente chama de livro, que tem o título provisório de Traições do Cangaço. Então, quero agradecer a todos, dizer ao Gilmar Teixeira também, eu que sou seu fã, e se eu não me engano, eu acho que nós nos encontramos no último Cariri Cangaço. Se eu não me engano, eu deixei um livro meu contigo, um livro de crônicas, não sei. Mas se não tiver, você vai receber esse livro ainda. Pois um abraço a todos. Também o Denis, fiquei muito encantado aí com o seu conhecimento sobre essas questões, inclusive essas questões jurídicas que você apresentou agora sobre o Código Penal, sobre essas inovações que houve em 1940. Isso é verdade. Às vezes as pessoas fazem os julgamentos dos cangaceiros, de Lampião, de Corisco, não sei de quem, vendo os dias de hoje, sem se preocupar até com a legislação do tempo em que os fatos aconteceram. Então, agradecer de coração ao convite para escrever esse artigo e também dizer que a gente está sempre aqui à disposição para colaborar na disseminação da cultura. Um abraço a todos e obrigado. João, se você quiser falar alguma coisa, Denis também, fazendo suas considerações finais, estão à vontade aí. Fica à vontade, João. Assim, eu quero agradecer. Obrigado, Denis. Quero assim, agradecer mais uma vez ao Adriano, a todos vocês que fazem parte dessa obra, que eu acredito que o trabalho do Adriano foi um trabalho árduo, né? Porque reunir todos esses autores nesse livro, grandes nomes, e ele sempre frisa, dizendo, olha, todos estão igualados, né? E eu me sinto honrado, me sinto um escritor, né? A partir dessa obra maravilhosa que o Adriano reúne, assim, organiza tantos nomes importantes, e sem dúvida é uma obra que contribuirá e já começou a contribuir, na verdade, com outras obras que vão surgir a partir dele, né? Então, obrigado, Adriano, parabéns a todos vocês, e convido vocês a conhecerem Canudos. Vai ter um evento agora em Quixeramobim, no Ceará, que eu sempre vou, né? Que é o Conselheiro Vivo,
que é um evento que homenageia aí o grande líder Antônio Conselheiro. Eu vou estar falando também lá sobre o Cancioneiro de Canudos, lá nesse evento. Vai acontecer agora do dia 1º ao dia 13 de março, mas estaremos lá em Quixeramobim do dia 9 ao dia 11. Então, um abraço a todos vocês, boa noite àqueles que nos acompanham, e é isso. Obrigado. Gratidão. A todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Abração.